Espero que tudo está a correr bem aqui. Eu sei que o Mário estava a dizer-me que houve um homem que faleceu hoje, faleceu esta semana, mas já conhecia o Senhor, então ele está num lugar melhor, não é? Mesmo que nós, como igreja, vamos sentir a volta dele aqui no seu meio, não é? No seu meio. Então, mas é um grande privilégio para mim para estar aqui outra vez e para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu gostava de abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 2. Não. Segundo a Bíblia, existem dois grupos de pessoas. Há pessoas perdidas e pessoas salvas. Cada pessoa que está aqui na igreja hoje, se assistir a este culto, está num daqueles grupos. Eu espero que todos que estão aqui estão no grupo das pessoas salvas. Mas se ainda não tem feito a decisão para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pode entrar naquele grupo hoje das pessoas salvas. Por causa da grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 2 e versículo 3, o escritor diz: como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Então, aqui nesse versículo, enquanto eu estava a estudar e a ler, eu cheguei a essa expressão, essa afirmação que a Bíblia nos diz aqui, tão grande salvação. E esse é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Tão grande salvação. Neste assunto, então, nós encontramos que nós temos uma grande salvação. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma grande salvação. E então, a razão que é grande, há várias razões, e então, a primeira razão que eu acho que nós temos uma tão grande salvação é porque tem a habilidade de salvar pecadores, não é? Nós temos o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículos 12 a 16. Ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque Ele teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o que o apóstolo Paulo estava a dizer, que não há outra pessoa mais pecador do que eu. Ele diz que eu blasfemei o Senhor, a obra do Senhor, persegui, eu fiz perseguição da igreja, pus os crentes na prisão, até assistiu a morte, e até guardava os roubos, os casacos daqueles que estavam a lançar pedras contra Estevão.
Então ele participou no assassínio de uma pessoa. Ele diz, eu sou o pecador pior que há, o maior pecador que há. Mas achei a misericórdia de Deus e fui salvo. Então, a habilidade da nossa salvação que nós temos. Uma pessoa pode chegar à igreja e pensar, olha, eu nem tenho as coisas que eu tenho feito na minha vida, eu não tenho direito para entrar numa igreja. Eu sou uma pessoa tão má que não mereço ter qualquer graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu mereço ir para o inferno pelas coisas que eu tenho feito. Porque eu sou um grande pecador. Mas sabe alguma coisa? A nossa salvação é tão grande que dá habilidade para qualquer pessoa para ser salvo. O que Jesus fez na cruz do Calvário cobriu os pecados de todo o mundo. E nós podemos ter a aplicação daquela salvação à nossa vida. Se nós aceitamos pôr a nossa fé em Jesus Cristo e pedir a Ele ser o nosso Salvador, arrependendo de nossos pecados. Nós temos uma tão grande salvação por causa da habilidade de salvar as pessoas. E quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia nos diz que elas tornam uma nova criatura. Então, a habilidade desta grande salvação é para transformar as vidas das pessoas. Eu já conheço no meu ministério pessoas que eram viciados de álcool, drogas. Aceitam Cristo e deixam essas coisas. Deus tira o desejo para eles ter essas coisas e dá o poder para não ficar viciados. Pessoas que têm destruído as suas vidas por causa do pecado. Começam Deus transforma as suas vidas e elas são pessoas novas, uma nova criatura. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos uma grande salvação, porque muda as nossas vidas. Pode dizer, olha, mas pastor, eu não sou uma daquelas pessoas que são tão más. Mas sabe que nos olhos de Deus, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Nós somos todos pecadores. Mas Deus amou-nos tanto que deu o seu Filho para que nós podemos ter a tão grande salvação, que dá-nos a habilidade de ter os nossos pecados perdoados e transformar as nossas vidas. E é pela fé. Eu estou a pensar quando o povo de Israel estava a sair de Egito, Moisés liderava o povo, eles passaram pelo Mar Vermelho, entravam no deserto mas eles começavam a queixar sobre dificuldades que eles encontraram no deserto, falta de água, falta de comida, falta de água de novo, estavam a queixar. E então Deus chegou ao ponto que Deus disse, olha, eles estão a murmurar, eles estão a queixar, e então eu vou mandar serpentes no seu meio. E lembra a história, os serpentes começaram a morder as pessoas começavam a morrer. E então, Moisés orou por eles, e Deus disse para ele fazer uma serpente de bronze e pôr num pau alto, não é? E todos que olharam para aquela serpente iam ser salvos. Eles estavam a morrer por causa dos serpentes, mas a só olhar para aquela serpente eles podiam ficar curados. Talvez algumas pessoas dizem, isso é estúpido, só olhar para isso.
e não acreditaram e morreram. Os outros olharam para aquele serpente, como Moisés tinha dado a instrução para fazer, e então eles olharam e imediatamente foram curados. A habilidade de Deus para salvar e modificar as vidas das pessoas. Nós temos um tão grande salvação. E é o único plano de salvação que dá. Há muitas religiões, há muitas igrejas, e hoje o Bo estava a falar com um dos homens que está a andar na nossa igreja ultimamente. Ele é ateu, ele fala muito mal daqueles que creem em Deus, mas ele tem andado, a mulher dele é um membro da nossa igreja, e então a primeira vez que eu conheci ele, eu fui para buscar essa senhora para ir à igreja, e ele abriu a porta, viu quem era e fechou a porta. Não, é na minha cara. Mas ao longo dos anos, pouco a pouco, ele tem melhorado, até está a assistir aos cultos especiais da nossa igreja, coisas assim, não é? Ultimamente, o carro dela incendiou-se há 3 semanas, então ele tem de levar ela para a igreja. Então ele disse, olha, então eu posso ficar em vez de ir para casa. Então, e hoje o Bo falou com ele, depois do culto, durante 20, 30 minutos, discutindo sobre a palavra de Deus. E ele admitiu que há um Deus. Durante anos, ele disse que não há um Deus. A minha cara, ele disse, não há Deus, eu não acredito, há um Deus. Então, e ele achou que há um Deus, mas não sei se é Deus da Bíblia. Ele diz, há outras maneiras, não é? Ele estava a dizer, há muitas maneiras que vai chegar ao céu. Mas a Bíblia nos diz que há um só. Há uma salvação que pode dar-nos perdão dos nossos pecados, que pode dar-nos a vida eterna, que pode transformar as nossas vidas. Há um só plano de salvação. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há só uma porta. E aquela porta é Jesus Cristo. Então, esse homem não aceitou isto. Continua a orar por ele. Porque Deus está a trabalhar na sua vida. Não é? A Bíblia diz-nos em Atos capítulo 4 e versículo 12 que não há nenhum nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Aquele nome é Jesus Cristo. Não é? É um só caminho. As religiões das outras igrejas, de outros tipos de religião, quase todos deles estão baseados no fato que estão baseados nas obras. Tem de criar alguma coisa, mas tem de trabalhar e fazer boas obras, ser uma boa pessoa para ser salvo. Mas segundo a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz-nos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É o dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, não é? Então, é somente em Jesus Cristo. Então, é uma única salvação. Se a pessoa está aqui hoje e tu estás a crer, olha, eu tenho de ser membro de uma igreja, tenho de ser batizado, tenho de fazer outro ritual, ou tenho de ser um membro de igreja para ser salvo, e está a confiar naquelas coisas, está a confiar no plano de salvação e irada, e não vai levar-lhe para a salvação. Não vai levar-lhe para o céu. Vai levar-lhe para o inferno. Porque a Bíblia nos diz que é pela graça que nós somos salvos. E o único caminho que encontramos é em Jesus Cristo. As outras religiões e outras maneiras para as pessoas dizem para ser salvo, falta o sangue. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9 e versículo 22, e quase todas
as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há salvação sem alguém a derramar o seu sangue. Mas graças a Deus, o plano de Deus foi que o seu próprio filho nasceu aqui na terra. Sem pecado, ele vivia durante 33 anos. O Filho de Deus. E então foi levado à cruz de Calvário. Inocente. Mas o sacrifício substituto por nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha de morrer, dar a sua vida. A Bíblia nos diz que a vida está no sangue. Então, alguém tinha de derramar o seu sangue para nos salvar. E Jesus derramou o seu sangue. Ele foi espancado. Ele foi açoitado. Quando eles espancaram ele, bateu ele na cara, talvez o lábio começou a sangrar, ou o nariz. Açoitaram ele, e a ler os comentários, como 39 vezes com aquela chicote, eles chamam Cat of Nine Tails, gato de 9 rabos, não sei como traduzir isso, mas era 9, era um chicote com 9 lanças de pele, não é? E eles puseram naqueles pedaços de pedra ou pedaços de vidro e seguraram, e o soldado então levou e bateu isso sobre as costas da pessoa que estava a ser açoitada. Até 39 vezes era legal para fazer isso. Mas depois de 39 vezes, muitas vezes os ossos das pessoas estavam expostos. Jesus derramou o seu sangue por nós. Ele derramou o seu sangue, sendo açoitado. E depois eles puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E aqueles espinhos, a Bíblia não diz que eles fizeram muita pressão sobre aquela coroa, mas a Bíblia diz que depois disso eles bateram ele na cabeça com um pau. E o que estava na cabeça? Aquela coroa. Então aqueles espinhos entraram na pele de Jesus. E o sangue correu na cara, na cabeça de Jesus. Ele derramou o seu sangue por nós. Tão grande salvação. E depois eles levaram ele para o Monte Calvário e deitou 2 troncos de árvores, fez um cruz e fez que Jesus deitar-se naquela cruz. Mas eles não obrigaram, Jesus fez isso voluntariamente. Lembra o que as costas de Jesus foi açoitado tanto, só deitando na cruz, o sofrimento que Jesus fez por nós, para comprar nossa tão grande salvação. E depois, eles pegaram num prego, pus aquele prego na mão de Jesus e começou com um martelo a bater aquele prego, até que passou pela a carne e o osso de Jesus e passou para dentro do tronco da árvore. E pôs o outro prego na mão dele e bateu outra vez. Pode imaginar o sofrimento que ele sofreu. Mas quando eles fizeram isso, o sangue começou a correr das suas mãos. E depois puseram os pés um em cima do outro. E com um grande prego, entregou Jesus à cruz da Calvário. E depois levantou aquela cruz, deixou cair num buraco para segurar a cruz. E Jesus ficou pendurado entre o céu e a terra.
sendo nosso substituto, e comprou a nossa grande salvação que nós temos pelo seu sangue. Ele comprou a nossa salvação e nós temos a remissão dos nossos pecados. Outra razão que nós temos uma tão grande salvação é por causa da sua disponibilidade. Graças a Deus, essa salvação é para qualquer pessoa. A Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos. Está disponível para qualquer pessoa. E então, nós como cristãos devemos levar essa grande salvação para compartilhar com os nossos vizinhos, com os nossos amados, com os nossos familiares, os nossos colegas do trabalho. É apto para qualquer pessoa. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2 diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que devemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós vamos tornar como Cristo, uma tão grande salvação. E essa salvação depende, foi feito tudo por Cristo, por nós. Mas se uma pessoa está aqui hoje e não sabe ao certo se está salvo ou não, se tem essa grande salvação, tem que reconhecer, primeiramente, que tu és pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está afastado de Deus por causa do seu pecado. Em Atos capítulo 17 e versículo 30, a Bíblia diz que nós temos de arrepender. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependem. Então nós, para ter salvação, temos de admitir que nós somos pecadores. E então, sem ter culpa daquele pecado e arrepender daquele pecado. E então, em Atos capítulo 16 e versículo 30 e 31, a Bíblia nos diz que nós temos de crer em Jesus Cristo para ser salvo. E tirando-os para fora, disse, Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É para crer. É para crer. E depois, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, tem de orar a Deus, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e pedir Ele ser o nosso Salvador. A Bíblia diz, Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é disponível a todos. Se ainda não tem feito essa decisão, este passo para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, então, reconhecer que és pecador, arrepender do seu pecado, ter em Jesus e pedir a Deus entrar na sua vida e ser o seu Salvador. Terceira razão que nós temos uma tão grande salvação é a durabilidade da salvação. A Bíblia nos diz que Deus promete-nos a vida eterna. Eu já citei João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a promessa de Deus. Em João capítulo 10 e versículo 28, Deus promete que nunca hão de perecer.
Nós não podemos perder a nossa salvação. E a Bíblia diz em João 10:28, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém se arrebenta da minha mão. A Bíblia nos diz em João capítulo 6, versículo 37, que Deus promete que aqueles que vêm a Ele nunca vão ser lançados fora. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículos 33 a 39, diz que Deus promete que já não somos condenados e nunca vamos ser separados do amor de Deus. Uma tão grande salvação que nós temos. E então, Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus promete que Ele nunca nos abandonará. A salvação de Deus é uma grande salvação. É muito desejável. É disponível a ti hoje. É gratuito para si. O custo foi muito. Foi o Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Mas para si é gratuito. Tu não tens de fazer nada para receber aquele dom, só aceitando o dom de Deus. Eu posso dizer pela experiência, é uma grande salvação. Tem transformado a minha vida. Eu, como o irmão que faleceu esta semana, eu estava a falar com o Mário, ele tinha-me dito que ele, essa semana foi, ou semana passada, falou ao irmão que tinha ido para visitá-lo, que ele estava pronto, porque ele sabia, tinha certeza que quando ele saiu desta vida, que ele ia para o céu, estar com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem essa confiança? Já tem Jesus Cristo como seu Salvador? Se ainda não tem, pode ter hoje. Enquanto nós estamos a cantar um hino de convite, se ainda não tem aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, não tem a certeza da sua salvação e gostava de saber, gostava que sair do seu lugar e ir para aquela porta e alguém vai encontrar-lhe lá e mostrar-lhe pela palavra de Deus como ser salvo. Para os cristãos que já têm a salvação, nós temos uma tão grande salvação. Essa tão grande salvação tem de ser compartilhada. Jesus tem nos enviado para falar e testemunhar e pregar o Evangelho para outras pessoas, para conhecer essa tão grande salvação. Hoje, determina na sua mente e no seu coração que esta semana vai convidar alguém para ver a igreja consigo ou vai falar com alguém sobre a sua eternidade, sobre a sua necessidade para aceitar Cristo como seu Salvador. Escolhe uma pessoa e dizer: Deus, ajuda-me, dá-me essa oportunidade. Eu quero falar com essa pessoa sobre Jesus Cristo essa semana. Vamos ficar de pé. Ó Deus, mais uma vez nós chegamos ao teu trono e Pai, nós pedimos que tu operas nos nossos corações, que